Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 1, Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Quinta-feira. Ler com oração Mateus capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Conhecimento e ação. Finalmente chegamos ao segundo capítulo do Evangelho de Mateus, cujo assunto dá título a esta semana, Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 2, versículos 9 e 10. Neste dia falaremos sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ele fez questão de nascer como um homem comum, apesar de ser Deus. Quando Jesus nasceu, magos vieram do Oriente para adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2 dizem: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses magos viram a estrela no Oriente e seguiram-na até Jerusalém. Quando lá chegaram, essa estrela desapareceu. Por causa do teor da pergunta que fizeram, vejamos a reação do rei Herodes em Mateus capítulo 2, versículo 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Quando ouviu falar que nascera um rei, o rei dos judeus, o rei Herodes deve ter pensado: ele vai tomar meu lugar, eu vou perder esse trono. E ainda mais, Herodes não era judeu, o que deve ter aumentado o seu medo. Herodes, na verdade, era um idumeu. Como seu pai fizera um favor para o Império Romano, vencendo uma batalha, em troca recebeu esse reinado sobre os judeus na Judéia. Herodes, portanto, não era rei legítimo naquela região. Por isso, qualquer notícia que confrontasse seu governo gerava instabilidade, pois Herodes fora posto como rei para servir de marionete do Império Romano. Além disso, por se tratar de um rei gentio e longe de ser da linhagem real, o povo de Israel tinha diferenças com Herodes. O nascimento do rei dos judeus causou muito medo em Herodes. Isso o alarmou tanto que ele quis saber onde nascera esse menino. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Mateus capítulo 2, versículo 4. Os sacerdotes, escribas, os religiosos da época eram pessoas que estudavam bastante as Escrituras, por isso tinham a resposta na ponta da língua e, sem titubear, responderam: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Mateus capítulo 2, versículo 6. Com facilidade eles responderam isso. Essa passagem também está registrada em Miqueias. Era uma profecia das Escrituras que apontava que o Senhor nasceria em Belém. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2. Herodes era um grande mentiroso, uma grande raposa que queria matar esse menino. Posteriormente, nessa tentativa, matou muitas crianças. Depois de seguirem a orientação que constava nas Escrituras, veja o que ocorreu aos magos. Mateus capítulo 2, versículos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia,
até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela novamente passou a guiá-los, pois estava à frente deles. Que lição podemos extrair daqui? Primeiro, embora os sacerdotes e escribas tivessem o conhecimento de onde nasceria Jesus, não foram adorar ao Senhor. A cidade de Belém não era tão longe de Jerusalém. Querido leitor, eu lhe pergunto, por que esses estudiosos não foram ver Jesus? Isto é uma advertência para nós. Ter muito conhecimento não é suficiente. Mais que isso, devemos ter o conhecimento acompanhado da ação, isto é, ter a prática de ir realmente aonde Jesus está. Os magos, por outro lado, vieram de tão longe para ver o Senhor e adorá-lo. Isso é uma lição muito importante para nós. Ao chegar, os magos deram suas ofertas, conforme lemos em Mateus 2,11, que diz: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro representa a natureza divina, o incenso, a ressurreição, e mirra, a morte. Quando regressaram, os magos foram divinamente advertidos a não voltar pelo mesmo lugar. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Mateus capítulo 2, versículo 12. E José, advertido em sonho por um anjo, fugiu para o Egito até a morte de Herodes. Versículo 13. Depois da morte de Herodes, o Senhor voltou do Egito, mas não foi para Jerusalém nem para Belém. Ele foi para a região da Galileia, que era mais afastada, e ali habitou na cidade de Nazaré. Por isso é conhecido como Jesus, o Nazareno. Pergunta de hoje: que lição aprendemos com os sacerdotes e escribas? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.